Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entramos hoje na Semana Santa, com os ramos na mão e com a cruz no horizonte. Começamos em aclamação e terminamos em silêncio. Começamos com o Santo e caminhamos passo a passo para o mistério da paixão. A liturgia de hoje não nos oferece apenas uma recordação piedosa de acontecimentos passados. Ela abre diante de nós o centro da nossa fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus, vivo que entra em Jerusalém, não como um conquistador terreno, mas como o Rei humilde, manso e obediente, que vence não pela força, mas pelo amor. A primeira pergunta que a Palavra de Deus nos coloca é sempre pessoal. Quem é Jesus para mim? Não basta saber a resposta certa de cor. Não basta repetir fórmulas, por mais belas e verdadeiras que sejam. É preciso deixar que Cristo entre na vossa vida, no nosso coração, nas nossas decisões, nas nossas feridas e na nossa esperança. Ele não quer apenas ser admirado, quer ser acolhido. Não quer apenas ser explicado, quer ser amado. Não quer ser apenas ser recitado, quer ser seguido. Hoje contemplamos Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, montando num jumento, sinal de simplicidade e paz. O mundo esperaria outra imagem: poder, esplendor, domínio, triunfo visível. Mas Deus escolhe outro caminho. O caminho de Cristo é o caminho da humildade. O seu reino não impõe pela violência, conquista pela entrega. Não se funda no medo, funda-se na misericórdia. Não nasce da ambição, nasce da obediência ao Pai e do amor à humanidade. E, no entanto, a multidão que o aclama hoje será em breve a multidão que se calará ou gritará contra ele. Há aqui uma verdade desconcertante sobre o coração humano. Somos capazes de cantar louvores a Deus num dia e noutro abandonar a fidelidade. Somos capazes de erguer ramos e depois fechar o coração. Somos capazes de seguir Jesus enquanto Ele parece corresponder às nossas expectativas, mas hesitamos quando Ele nos pede a cruz, a renúncia e a verdade. Por isso, o Domingo de Ramos é também um espelho. Nele vemos a beleza da fé, mas também a fragilidade da nossa constância. A paixão de Cristo revela-nos o amor levado até ao extremo. Na cruz, Deus não se distancia da dor humana, entra nela. Não olha de longe para o sofrimento do mundo, assume-o no próprio corpo. Jesus é exaltado, rejeitado, traído, condenado, desposado, ferido, escarnecido, crucificado. E, no entanto, em cada passo de sua paixão, permanece livre. Livre para amar, livre para perdoar, livre para obedecer, livre para entregar a vida. A cruz
que aos olhos do mundo é derrota, torna-se o mistério de Deus, o trono do amor. Ao contemplarmos o crucificado, descobrimos algo essencial. Deus leva o nosso pecado a sério, mas levamos a nós ainda mais a sério. A cruz mostra a gravidade do mal, a devastação do pecado, a ferida que o egoísmo abre no coração humano e na própria criação, mas mostra também que o amor de Deus é mais forte do que essa ferida. Cristo não morre porque o mal venceu. Morre para vencer o mal com a força mansa da caridade. Na cruz, o pecado é desmascarado e a graça é oferecida. Na cruz, a condenação é transformada em salvação. Na cruz, a noite do mundo começa a ser atravessada pela luz da ressurreição. Paixão ensina-nos ainda outra verdade. Seguir Cristo não é apenas admirar a sua grandeza, é também participar na sua entrega. O discípulo não está acima do mestre. Se o Senhor percorreu o caminho da cruz, também nós somos chamados a carregar a nossa cruz, com fé, paciência e confiança. Cada um tem a sua, a dor, a doença, a incompreensão, a solidão, a luta interior, o peso das responsabilidades, a desilusão, do medo do futuro, a dificuldade em perdoar, a luta contra o pecado. A cruz pessoal não é sinal de abandono. Pode tornar-se lugar de comunhão com Cristo quando unimos a cruz do Senhor. Ela deixa de ser apenas peso e passa a ser oferta. Mas não estamos chamados apenas a suportar a nossa cruz. Somos também chamados a reconhecer Cristo nos que sofrem. Hoje o Senhor continua crucificado nos pobres, nos doentes, nos esquecidos, nos migrantes, nos que choram em silêncio, nos que perderam a esperança, nos que carregam sozinhos um fardo demasiado pesado. Onde está Cristo? Está no crucificado de Jerusalém e está também no rosto ferido de tantos irmãos e irmãs nossos, que contempla a paixão com sinceridade, não pode passar ao lado da dor humana. A cruz de Jesus impele-nos à compaixão concreta, à caridade operativa, à solidariedade sem retórica. Não basta emocionar-se diante do crucificado, é preciso tornar-se para os outros sinal de alívio, de proximidade e de ternura. Hoje a Igreja coloca-nos diante de um paradoxo santo. O rei entra na cidade santa sem exércitos. O justo é condenado pelos injustos. O santo sofre pelos pecadores. O pastor deixa-se ferir pelas ovelhas. O filho entrega-se ao Pai pela salvação do mundo. E nós, onde nos colocamos? Entre os que aclamam superficialmente, entre os que se afastam quando a cruz aparece, ou entre os que permanecem com ela,
mesmo sem compreender tudo, porque sabe que só Cristo tem palavras de vida eterna. Peçamos neste domingo de Ramos a graça da fidelidade. Fidelidade quando a fé é luminosa e consolidadora. Fidelidade quando a fé passa pelo Getsemane, pelo desprezo, pelo silêncio e pela cruz. Fidelidade não apenas com palavras, mas com a vida. Que os nossos ramos não sejam um gesto vazio, mas a expressão de um coração que quer seguir Jesus até ao fim. Que o nosso Hosana se transforme em adoração, que a nossa admiração se converta em conversão, que a nossa presença na liturgia se traduza em vida nova. Senhor Jesus, Rei humilde e Salvador crucificado, entra também hoje em Jerusalém, entra na nossa história, entra na nossa casa, entra no nosso coração. Que não te recebamos apenas com ramos nas mãos, mas com a existência inteira entrega à tua vontade. Dá-nos a graça de permanecer contigo na alegria e na provação, na luz e na noite, no louvor e no silêncio. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a servir como tu serves, a sofrer contigo e a esperar contigo. E quando a cruz se torna pesada, quando o caminho se fizer estreito, quando o coração vacilar, lembra-nos que a tua paixão não termina no túmulo, porque o amor de Deus é mais forte do que a morte. Tu és o crucificado que vive, tu és o Senhor da glória que passou pela humilhação, tu és o Cordeiro imolado que abre para nós as portas da vida. A ti a honra, a glória e louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.